Bem, mais uma vez, graça e paz, meus amados. Hoje nós vamos trabalhar com a palavra de Deus, com um tema que eu considero da maior importância, que nós temos que refletir bem acerca desse tema. Nós iremos falar da ingratidão. O texto é o texto de Números, capítulo 11, e nós vamos ler do verso 33 até o verso 9. Números, capítulo 11, na verdade, estou confundindo aqui. É o capítulo 11, mas vamos começar a ler do capítulo 10, do verso 33 em diante. Então, abra no capítulo 10, vamos começar o texto do versículo 33, e vamos do 11 até o 9. Capítulo 11 até o 9. Números 10, 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta ao Senhor, para os milhares de Israel. Agora capítulo 11, verso 1 até o 9. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comimos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Até aí por enquanto, irmãos. Resolvi falar sobre a questão da ingratidão, porque a ingratidão é algo muito comum. E nós, como seres humanos, provamos disso. Não é incomum que nós encontremos pessoas que são ingratas muitas vezes. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, de você ajudar alguém com toda a sua sinceridade, fazer o melhor que você puder pela pessoa, mas de repente a pessoa, se voltando contra você, demonstra ingratidão. Há muitos que usam até a frase, ajudou porque quis. Você não era obrigado? Existe isso ou não no nosso meio? No meio da humanidade que eu estou falando. No mundo. Existe. E isso, por mais que nós não queiramos, não busquemos reconhecimento de alguém por alguma coisa que a gente faça, ainda assim a ingratidão nos machuca, ela nos fere. E a coisa horrível é a gente conhecer pessoas assim. Pessoas que não dão valor nenhum para o nosso esforço por elas. Imagina o que é um pai que se dedica aos seus filhos em criá-los da melhor maneira possível, em trabalhar duramente pelo seu sustento. Receber ali a ingratidão dos filhos que não o honram. Imagina o que é esse mesmo marido trabalhar e sua esposa não perceber o que ele tem feito pela família. Ou então a mulher que dedica-se ao lar, em ajudar, em auxiliar ao marido, também ver a ingratidão no seu marido quando não reconhece todo o esforço que ela tem feito, toda a ajuda que ela tem lhe prestado. Isso é terrível. Isso é algo que mancha a humanidade, que nos deixa realmente feios. Todavia, essas frustrações, elas fazem um mal terrível, elas machucam e elas demonstram, na verdade, essa natureza, que na verdade é um monstro que nós temos dentro de nós. É um monstro chamado pecado, uma natureza pecaminosa que nos inclina para a maldade.
e que nos faz muitas vezes, com soberba, não admitir que nós somos ajudados, mas passamos na cara das pessoas que, de fato, fizeram porque quiseram fazer. Isso é o que nós temos visto. Irmãos, essa mesma situação, como nós lemos no texto aqui, o Senhor também provou com os seus filhos, com o seu povo. Nós vamos falar sobre ingratidão justamente com a exposição desses textos aqui, para que nós possamos enxergar a ingratidão, não é, que é, na verdade, arrogância pura e como isso destrói. Para que vocês entendam logo isso de início. O povo é ingrato e Deus demonstra sua misericórdia. Mas o fim é que esse povo, por sua soberba e ingratidão, perecerão no deserto. Mas ainda assim veremos algo maravilhoso da parte do Senhor sobre nossas vidas. Nessa pregação, então, nós veremos que o povo era um povo cego. Veremos também que o povo era soberbo, que o povo também era interesseiro. Isso de maneira muito clara. E apesar disso, veremos sim a misericórdia de Deus e aprenderemos a olhar para Cristo em todas essas calamidades aqui. Por isso, eu convido aos amados para que fiquem atentos e prestem bastante atenção em cada leitura. Então a primeira parte aqui, irmãos, é o povo era cego. Vamos analisar essa questão da cegueira do povo, não é? No capítulo 10 ainda, do 33 ao 36. Vamos ler mais uma vez. 10, 33 ao 36. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia diante deles, caminho de 3 dias, para deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles, de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Para a gente começar a entender essa questão, não é, antes de tudo, é tentarmos entender todo o contexto aqui de Israel, da situação de Israel. Nós aprendemos de maneira muito clara, não é, que na trajetória, não é, deste povo, quando Deus ainda por sua misericórdia, Ele livra os israelitas, quando Ele leva José para o Egito, Ele livra os israelitas da fome, Ele coloca José no Egito como governador, e então José livra toda a sua família e o povo de Deus ali. José encerra o povo na cidade, na terra de Gósen, uma terra do Egito, que era mais afastada da idolatria, e a intenção disso era que o povo fosse privado da idolatria, que era tão comum no Egito. Apesar disso, irmãos, o povo se curvou. O povo rapidamente se esqueceu do seu Deus e começou a cultuar os deuses egípcios, os falsos deuses, as divindades inventadas pela criatividade humana. E todo aquele contexto de sofrimento não era apenas um sofrimento de escravidão física, social, mas todos esses 400 anos que eles passaram escravizados foram tempos também de desvio demais do Senhor. Eles de fato deixaram a verdade do Senhor de lado, não é? Quando finalmente, não é, depois de 400 anos, finalmente chega o tempo da libertação, Deus levanta Moisés. E Deus levantando Moisés, Deus usa Moisés para derrotar diante do Egito e diante de seu povo cada divindade que havia lá. Deus, para se mostrar como Deus verdadeiro, Ele se levanta e aquelas 10 pragas que Ele derramou, Ele estava ali destruindo a confiança e destruindo completamente as divindades egípcias, que eram falsas. E aquele povo confiava, aquela grande nação confiava naquelas divindades. As 10 pragas representavam justamente a afronta e a vitória contra as divindades mais fortes, mais poderosas do Egito. Deus derrotou todas nesse sentido. Na verdade, o que ele estava mostrando ali é que ele era o único Deus, que não havia outro Deus além dele, que não há outro Deus além dele. Por isso ele fez isso. E todo o povo do Egito, que confiava tanto naquelas divindades, viram ali que os seus deuses, os seus ídolos, nada podiam fazer contra o Deus Todo-Poderoso. E isso foi para testemunho do povo egípcio. A nação ali foi humilhada diante do Senhor Deus. E para o povo de Deus, que estava também confiando nos deuses egípcios, pudessem perceber que, na verdade, há um só Deus verdadeiro. Deus fez isso com aquele povo. Deus realmente quebrou. Se havia ainda alguma dúvida com relação à questão de Deus ser o único Deus verdadeiro, ali estava provado.
Tudo aquilo que o pessoal cultuava era enganação, era idolatria, era mentira. Somente o Senhor Deus é Deus Todo-Poderoso e é o único Senhor. E o Senhor provou isso aos israelitas. Ele provou, eles tiveram essa experiência. No contexto dessa exposição, nós podemos ver mais uma vez o cuidado do Senhor sobre o seu povo. O que nós acabamos de ler aqui é que eles partiam no deserto, que é o caminho transitório para a terra prometida. E nessa caminhada do deserto, o Senhor continuava cuidando deles. O Senhor, a nuvem do Senhor estava sobre eles. A nuvem protegia-os do sol quente demais. E a nuvem os guiava. Eles eram guiados pela nuvem no deserto. Se eles não sabiam onde ir, Deus estava os guiando ali. Eles estavam no deserto, o Senhor estava cuidando deles. Perceba o contexto que quando a nuvem parava, quando chegava a hora, não é, finalmente eles levantarem mais uma vez o acampamento, Moisés simplesmente orava a Deus: Senhor, levanta-te. Levanta-te e sejam dissipados os teus inimigos. E então a nuvem ia adiante, e o povo era guiado pela nuvem e protegido também. Perceba o cuidado de Deus aqui. Nós vimos que Deus derramou primeiro as 10 pragas, depois que o Senhor tirou o povo do Egito e abriu o Mar Vermelho, mais uma vez destruindo os egípcios diante do povo. O povo passou pelo mar. É o que a Bíblia nos ensina de maneira muito clara. O povo presenciou tudo isso, não é? Ainda assim, quando nós chegamos finalmente no verso 11, no capítulo 11, aliás, nós percebemos algo estranho, não é? Nós temos a impressão, depois de tanto privilégio, depois de tanta glória revelada, tenta imaginar o que é isso. Eu garanto que aqui ninguém viu nada tão esplêndido, tão incrível como isso. Imagine o que é literalmente o mar se abrir diante de você. E você poder passar a pés secos, a pés enxutos. Imagine o que é você ver o poder de Deus, não é? Derramando ali 10 pragas. Imagina o que é o Senhor se manifestar no deserto em cuidado do povo. Já no capítulo 16 de Êxodo, o Senhor providenciou codornas ou codornizes, carne para o povo como o maná. Onde eles podiam colher o maná, quando caiu o orvalho, não é? Eles podiam colher o maná e eles, com o que eles tinham, não é? Eles chamam aqui de grau, eles amassavam aquilo e faziam a massa e faziam um bolo e comiam. Então eles tinham bolo, podiam comer o maná que era saboroso, e à noite tinha carne também. Tudo isso era alimentação à base de milagre, porque eles não fizeram nada daquilo. Imagine a situação, irmãos. Então isso é para deixar você boquiaberto. Todavia, a impressão que nós temos muitas vezes, quando nós começamos a ler o capítulo 11, não é? É que o povo parece que não via isso. Eles estavam contemplando com seus olhos, não é? A olhos nus ali. Mas parece que isso não fazia muita diferença para eles. Com a mesma empolgação que eles ficavam boquiabertos e glorificavam a Deus, era questão de segundos para as coisas mudarem e eles começarem a murmurar. Perceba que o capítulo 11 começa bem assim: queixou-se o povo de sua sorte. Olha como que acontece essa dinâmica aqui. Deus cuida do povo, orienta o povo e guia o povo. Mas assim que a nuvem para, o povo reclama. Parece que o povo nem pensava que, ora, parou, mas vai continuar porque o Senhor está conosco. Não, era parar, começava a murmuração. Deus cuidava do povo. Se faltava água, o Senhor providenciava. Se achavam uma fonte de águas amargas, o Senhor purificava. Mas logo à frente a sede vinha de novo, e o povo, em vez de confiar no Senhor, por tudo que já viu dele, começava a murmurar. Deus tirava a água da rocha. Perceba de fato que a cegueira expressa nesse texto, ela demonstra de fato a ingratidão do povo, a cegueira do povo. Como é que pode as pessoas contemplarem tamanha glória e continuarem apáticas com relação a Deus, continuarem com murmuração contra o Senhor, provocando a sua ira? Talvez você olhe assim e pense: olha, pastor, não é? Aquele povo contemplou coisas grandiosas. Imagina aí se eu visse isso, pastor, nossa, eu glorificaria a Deus, eu seria diferente daquele povo. Jamais eu seria como o povo de Israel no deserto. Jamais, jamais, jamais. Era muita glória para que eu pudesse blasfemar contra Deus, para que eu pudesse murmurar contra Ele. Não, eu não faria isso.
Todavia, o que nós percebemos aqui é que havia uma cegueira muito grande no povo. Tudo o que Deus fazia não parecia ficar gravado no coração daquele povo. Tudo. Qualquer coisa que Deus... Não, é coisa grande demais, irmãos. Tudo que aconteceu ali era gigantesco, era grandioso. Ainda assim, isso não é o suficiente para gravar no coração do povo essas verdades poderosas sobre Deus, e o povo continuava na sua cegueira. Qualquer um de nós nos enxergariam como cegos. Como é que pode você ver tamanha glória, você ser sustentado por Deus, zelado por Ele, Ele te protege de todas as formas, vocês não têm condições, vocês são ex-escravos que estão no Egito e não têm condições alguma de fazer algo por vocês mesmos. Vocês não sabem lutar, vocês não sabem nada, vocês são ex-escravos. Acabaram de ser libertos, estão no Egito. Estavam no Egito, aliás, estão agora no deserto. E no deserto, sem condição alguma de sobreviverem por conta própria, o Senhor garantia-lhes a sobrevivência. Ainda assim, o povo não enxergava isso. Tanto é que nós percebemos que o povo começa a reclamar. Mais uma vez. E o texto diz bem assim, mais uma vez, capítulo 11, verso 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Por Deus contemplar então a murmuração decorrente dessa cegueira que não fazia com que eles percebessem como Deus era maravilhoso na vida deles, Deus se irou contra o povo. E isso é natural, nós percebemos que Deus ele não é alguém longe, distante, mas Ele é muito relacional mesmo. Ele está perto. E Ele se relaciona com o povo. E aqui nós percebemos de fato, de maneira grandiosa, que a atitude ingrata do povo acendeu a ira do Senhor. E o Senhor ali, não é, com o seu fogo consumidor, Ele destruiu, não é, as extremidades do arraial, para mostrar sua ira para o povo. Aí você imagina, o povo ficou com medo, ficou tremendo, meu Deus, e agora? Não é? Clamando por Deus, justamente é Deus que está irado com você. Não é? Então o povo clamou a quem? A Moisés. Moisés, e agora? Deus vai matar a gente tudinho agora, porque estava tudo aí, a gente começou a reclamar, e o Senhor, não é, vem da nossa murmuração, se irou, e agora Moisés? Não é? Aí Moisés ora ao Senhor e o fogo se apaga. Perceba a situação que o povo está. No deserto, sem condições alguma, dependendo completamente de Deus, e ainda assim reclamam. E Deus, com toda a justificativa para destruí-los agora, era pegar aquele fogo ali e acabar com tudinho. Ainda assim Deus ouve a oração de Moisés. Perceba aí como o Senhor é paciente, né? Para tolerar a arrogância do humano, não é? Como é que pode, irmãos? Eu pergunto a vocês, existe tamanha ingratidão? Como é que pode o ser humano ser tão... E ainda tem gente que desconfia e não acredita quando nós pregamos que o ser humano é depravado. É totalmente depravado, porque isso aqui é uma prova disso. Tudo que Deus fez parece que não dá, não resolve, não é o suficiente. Não faz com que o povo enxergue, não é? Mas o povo assim é. O cristianismo moderno, o contexto que nós vivemos, não é? É um contexto também semelhante. E há quem diga, não é? E eu falo há quem diga não. Na verdade, a maioria diz isso. Que a chave é ver milagre. Não é? O segredo todinho é ver milagre. Se nós vemos milagres, se nós contemplarmos a glória de Deus e o poder dele sendo manifesto, não é? Nós o adoraremos mais, nós seremos mais fiéis, mais santificados, nós teremos mais vontade de servi-lo. Ora, não é o que nós vemos nesse povo aqui. Nós percebemos pela experiência do deserto que ver milagres não marca o coração e a vida de ninguém. Não muda ninguém. Não muda ninguém. Perceba que a cristandade moderna, não é, tem usado isso como sendo o milagre é o que vai gerar fé no coração das pessoas. E então eles vendem milagres e buscam milagres, mas a Bíblia nos revela algo completamente diferente sobre nós. Eles estão buscando os meios errados. Eles estão enganados com relação a isso. Não, milagres não vai primeiro salvar ninguém. Certo? Não, salva sim, pastor. Tinha uma pessoa lá que disse que estava com câncer
E aí o pastor lá fez a oração do 318, né? E aí a pessoa foi curada, não é? Salvou que ela ia morrer. Não, peraí, ela vai morrer, como todo mundo. Foi só uma coisa temporária, se foi ainda, se não foi uma coisa comprada, bem paga, não é? Se foi, vai morrer, não é? E o futuro dela, sabe-se lá se será com Deus ou condenado por Ele. Então isso não tem sentido, isso não tem valor nenhum para a gente. Isso não salva ninguém. Tanto é que o próprio Cristo ensina no Novo Testamento, Mateus 7, Mateus 24, ele nos ensina de maneira muito clara que é por esses meios aí que os falsos profetas vêm, fazendo sinais e prodígios no meio do povo. Os falsos profetas amam os sinais, porque isso chama a atenção do povo. Assim como o povo de Israel ali ficava surpreso, ficava perplexo diante de tamanha glória que o Senhor revelava. Eles ficavam, nossa, o Deus de Israel realmente é todo poderoso. Quando vinha a fome, se Deus quer saber da gente, era assim que o povo vivia. A mesma coisa nós percebemos, não é? Esses vendedores de milagres causam também ingratidão no povo. Porque as pessoas que lotam as igrejas evangélicas em busca de milagres são tão ingratas quanto isso aí. Quanto esse povo era. São ingratas. Completamente ingratas. Não querem compromisso nenhum com Deus. Querem milagres, mas não querem se submeter à palavra dele. Pergunta a um neopentecostal, a algum desses líderes que buscam milagres, se eles querem compromisso com a Escritura. Pergunte, você desafie qualquer um aí. Olha, meu filho, você não tem compromisso com Deus? Vamos para a Bíblia, vamos buscar a doutrina bíblica, a sã doutrina. Quero não. Isso aí é conversa de homem, isso aí esfria o crente, não quer saber, não quer compromisso com Deus. Eles só querem um milagre. E eles são ingratos, da mesma forma. Agindo da mesma forma. Então nenhum compromisso nós temos com tais e não podemos olhar de maneira nenhuma para essas manifestações como sendo algo verdadeiro, mas como algo espúrio, não é digno de condenação. Então, o primeiro ponto, o povo era cego. De fato, nós percebemos a cegueira do povo. Eu vou perguntar, mas não vou desenvolver isso, não. Será que nós também não somos meio ceguinhos? Não é? Sem referência a Saulo. O povo também era soberbo, a parte 2. Não é? O povo também era soberbo, era cego e soberbo. Não é? Números, o capítulo 11 ainda, o verso 6 agora. Vamos ler o verso 6. Cego, agora soberbo. Olha o que diz. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão o maná. Olha a expressão do povo. Uma das manifestações acerca da ingratidão do povo era justamente a soberba. O ingrato, ele é soberbo. Uma pessoa é ingrata porque é soberba. Entende? Quando alguém manifesta ingratidão é porque ela é soberba. Por isso a resposta vem na hora da ingratidão. Eu ajudei, rapaz, mas, poxa, eu estou te ajudando aqui. Fez porque quis, eu não pedi nada para você não. Isso é soberba pura, irmãos. A pessoa não reconhece que foi ajudada. Ela entende que você não fez mais do que a sua obrigação. Entende? Ela não consegue entender aquilo como benefício, não, de jeito nenhum. Ela não consegue se dobrar a ideia de que ela foi ajudada. Para ela ser ajudada é uma coisa que humilha. Eu não quero ajuda de ninguém, eu não preciso de ninguém. É assim que a pessoa age. Dessa forminha aí mesmo. O povo, então, ele é completamente soberbo. Essa expressão aqui do capítulo 6 nos demonstra essa soberba do povo. Deus deu um maná para o povo. O povo estava com fome, o povo não tinha que comer, Deus deu o maná. O pão que caiu do céu, o pão que veio do céu para alimentar o povo. Mas olha a resposta do povo. Agora, porém, cega-se a nossa alma e nenhuma coisa temos senão este maná. O povo estava desprezando o maná que Deus deu. O povo estava fazendo pouco do maná. Desde o capítulo 16 de Êxodo, Deus já tem sustentado o povo com maná e com carne. E agora o povo está desprezando o maná, agindo de maneira soberba, não é? A tratar o que Deus deu a eles como uma bênção. Quem é que comeu maná alguma vez aqui? Você alguma vez já comeu um pão vindo do céu? Você estava andando na sua rua aqui de boa, saindo da sua casa. Vou comprar pão ali na padaria do comércio, pensar que não, né? Oxi, que bocado de pão esse caindo em cima de mim? Aí cai um bocado de pão, né? Cai o pão Roberto que a gente tem ali, cai o pão francês, o pão aguado. Não, isso não existe, irmãos, para nós hoje. Não tem sentido isso aí. Mas a Bíblia revela isso como um milagre. Isso é um milagre. Deus está fazendo um milagre aqui. Ele fez isso aí. Ele alimentou o povo com algo sobrenatural. Quando o texto fala, quando à noite, né, caiu o orvalho, o maná caía também no arraial. E o povo podia colher pela manhã para fazer o seu café da manhã. Deus alimentava o povo. Mas agora o povo está entojando
a comida que o Senhor deu. O povo está dizendo, tá com fome, só tem esse maná para comer. Só tem esse maná, tudo tem esse maná aí, todo dia esse maná. Aqui o pessoal geralmente come mais cuscuz, né? Mas tem canto que o pessoal só come pão de manhã, não é? É o cara que entoja cuscuz, não é? Sem referência ao Eric. O cara está comendo tanto cuscuz que, né? E fica abusado. O povo está agindo assim. É tanto maná que, não, isso aí é uma comida desprezível, não. Só tem isso. Perceba a posição do povo aqui. Você acha que o povo estava em condição de reivindicar alguma coisa? O povo estava no deserto, sem condições alguma de produzir nada por si próprio. O povo não tinha nada aqui, o que eles recebiam era do Senhor. Eles eram alimentados, mais uma vez, como eu falo, à base de milagres. Eles não tinham nada, absolutamente nada. Como é que pode alguém ser tão arrogante, tão soberbo, para poder, apesar disso, ainda, não é nessa situação, ainda se achar, ainda desprezar aquilo que vem de graça? É como se eu estivesse passando fome. Vou dar um exemplo para vocês agora. Estou passando fome, não tem nada em casa para comer, não tem arroz, não é? Só tem meio quilo de farinha, não tem feijão, não é? Tem 3 caroços de milho que sobrou do outro sabu que eu tinha comido no mês passado. O negócio está precário aqui, não é? Precário. A água só goteja na pia. Está ruim o negócio. Aí você chega, não é? Com o teu coração aberto, percebe a minha situação e vem me ajudar. Aí você prepara algo com todo o teu amor. Olha, eu vou ali ajudar o meu irmão, porque ele está passando necessidade, né? Eu tenho que compartilhar com ele. Aí você preparou. Você não é uma pessoa rica, topada, que come, caviar no almoço. É uma comida comum. Aí você chega lá, não é? Um feijãozinho, um arroz, não é? Um pedacinho de carne de frango. O pessoal come frango só aqui, né? O pessoal está começando a criar pena de tanto frango que come aqui. Aí você chega lá com um franguinho frito, cozido. Aqui, pastor, eu trouxe aqui para você e para sua família. Frango, bicho? Arroz e feijão? Todo dia, todo mundo só come isso aqui. Será que só tem isso? Tenta imaginar a sua cara se eu respondesse assim. Quem suportaria alguém nojento desse jeito? Fale. Isso é insuportável para nós. Quanto mais para Deus, irmãos. O que nós temos que fazer, o que nós aprendemos, porque são princípios básicos, não é? É entender que aquilo que eu recebo feliz, agradecido, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Eu estava precisando realmente. Não tem como eu exigir luxo, exigir coisas a mais. Não existe isso. Eu estou na necessidade, agora eu vou pedir para a igreja, é o seguinte, igreja, estou passando dificuldade aqui, vou dar a oportunidade para o irmão ali que está passando necessidade. Aí ele vem aqui e fala, eu queria dizer, amada igreja, que eu estou passando dificuldade aí, certo? Estou sem emprego agora, não é? E o Bolsa Família tiraram aí, né? Porque eu não votei no Lula. Aí o que acontece? Estou naquela situação todinha e agora eu preciso da ajuda dos amados. Então, vocês podem começar a mandar para lá, não é? Comprem sucrilho Kellogg's, né? Não sei nem se existe isso mais. Comprem sucrilhos, manda para lá, viu? Aproveita, manda uma caixa de macarrão, quero muito miojo que meus filhos gostam. Não é? Não se esqueça de mandar um saco fechado de Coca-Cola, por favor, porque eu preciso, eu gosto. Eu tenho necessidade disso. Gente, café, manda Pilão, não manda Santa Clara não. Eu não gosto de Santa Clara. Imagina o tipo de exigência que eu vou fazer, pelo amor de Deus. Eu tenho que receber aquilo que me dão, irmãos, porque eu não tenho. O povo está nessa situação no deserto, completamente sem condição de sobrevivência. Deus os abençoa e eles desprezam o que Deus deu a eles. É o que nós estamos vendo de maneira muito clara. Isso é soberba pura. É pura soberba. É o pensamento de um povo, não é? E de pessoas que elas não querem curvar a sua cabeça e dizer bem assim, eu preciso, eu necessito, eu sou humano, sou falho, sou pecador. Não. É gente que realmente tem um olhar altivo, que se coloca, que se projeta acima dos outros, a tal ponto de se projetarem contra o próprio Deus. Dá para entender porque que o Senhor Deus aqui acende a sua ira contra o povo. Porque de fato aquele povo merecia ser destruído. Sem sombra de dúvida, aquele povo merecia ser destruído. Era o que o povo merecia. Não é? O Senhor os alimentava, mas nada, absolutamente nada, resolvia para eles, não é? Nada. Nessa hora,
Ainda assim, mais uma vez, o Senhor poderia ter destruído esse povo, ou povo ruim, né? Poderia ter destruído esse povo por essa ingratidão, por receber graça do Senhor e cuspir no prato e realmente rejeitar aquilo que o Senhor deu. E isso é a profunda ingratidão, é a soberba que eles aprenderam lá. Sabe o que eles faziam? Era como que se essa soberba, essa atitude deles, dissesse bem assim para Deus e para nós hoje. Era melhor ter ficado no Egito. Os deuses do Egito, lembra aqui do link, Deus provou que eles não existiam. Os deuses do Egito cuidavam de nós melhor. Cuidavam de nós melhor. A soberba deles revelava isso. A pergunta é, por que o Senhor tolerou eles durante tanto tempo assim? Por que o Senhor dava ouvido a Moisés? Porque, imagina, né? A situação. Terceira parte, primeiro, vamos lá, o povo era cego, o povo era soberbo e agora o povo era interesseiro. Verso 4 ao 7, capítulo 11. Vamos ler mais uma vez? E o populacho que estava no meio deles, não é? Veio a ter grande desejo das comidas. Aquelas pessoas que vieram do Egito ali, não é? Que eram egípcias mesmo, que vieram com o povo. Vieram a ter desejo de comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne? Não é? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Aí chega o versículo, né? Agora, porém, cega-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha o que o povo está falando aqui, ó, de maneira muito clara. Essa murmuração revela, não é, o interesse do povo. Sabe aquele pensamento? A religião boa é a religião que vale a pena, que me beneficia socialmente falando. Por isso que os templos evangélicos são lotados. Essa é a única explicação para isso. Por isso que nos grandes centros, não é, mega igrejas, que esse salãozinho aqui é menos do que a plataforma que eles colocam seus músicos, não é? Lotam. Ficam pela boca, realmente lotam. Porque ali está sendo vendida a ideia de que a religião boa é a religião que me garante comida de qualidade, dinheiro no bolso, casa própria, carro próprio, status, nome na praça. Essa é a religião boa. O povo está demonstrando ser interesseiro. Deus liberta o povo, prova a eles que não há Deus algum além dele, manifesta o seu poder, alimenta o povo no deserto, mas o povo está lembrando do Egito. O povo está com saudade do Egito. Não é? Vamos comer esse maná. Poxa, no Egito a gente tinha cebolas, não é? Melões, a gente comia peixe de graça, pegava lá no Nilo, comia peixe. É muito melhor do que estar aqui. Os deuses do Egito cuidavam, como eu falei, muito melhor de nós do que o Deus de Israel. Ele nos salvou para quê? Então valia muito mais ter a fartura que eles tinham, e eles não tinham. Lembre que eles eram escravos, viu? Isso aqui é arrogância, é hipocrisia do povo, porque eles eram escravos. O luxo que eles estão dizendo aqui que tinham, eles não tinham não. Era chicote nas costas para poder construir as pirâmides, é o que eles tinham. Todo dia lapada no couro, é o que eles tinham mesmo. Não é? Mas lembrando de algumas vezes que eles podiam ser, de repente, agraciados com uma comida um pouco mais farta. Olha, Deus nos libertou. Mas e daí? No Egito, não é? Tinha cebola, tinha melão, não é? Tinha tudo isso aí, cara. Tinha um menu de comida muito boa, muito gostosa, as iguarias ali. Era muito melhor. Então, tipo assim, não vale a pena estar aqui no deserto e estar indo a Canaã, ser livre. É preferível ser escravo, não é? Mas ter todos esses benefícios. Isso aqui é interesse puro. Essa nação aqui, essa geração que saiu do Egito, irmãos, Deus matou a todos no deserto. Deus matou a todos. A geração que entra em Canaã são os filhos desses aqui. É uma outra geração.
não é a mesma, porque esse povo de fato aqui era um povo ruim. Deus não tinha nada com aquele povo. Eles aqui estão reclamando e tratando como se de fato eles estivessem melhor no Egito. Eles estão afrontando, quando eles lembram do Egito, não é só uma questão de lembrança da vida boa social, porque não era vida boa, era escravo mesmo. Todavia, o Egito está ligado completamente com a idolatria, irmãos. O Egito está ligado com a idolatria. Quando eles falam isso, eles estão afrontando Deus. Eles estão dizendo bem assim, mesmo depois de terem visto, lembra do que eles são cegos, não é? Espiritualmente falando, eram cegos. Mesmo depois de terem visto Deus se manifestando e derrotando e acabando com aquela farsa, ainda assim eles estão dizendo aqui o Egito era melhor, e se o Egito era melhor, era porque as suas divindades falsas eram melhores, cuidavam melhor do povo. Não vale a pena estar do lado de um Deus que não nos dá aquilo que queremos. É a teologia da mulher de Jó que nós aprendemos. É a teologia, não é, das igrejas neopentecostais. Me perdoem por citar tanto isso, mas é porque é do contexto. É do contexto. Sabe qual a filosofia? E me perdoe se tiver alguém que frequenta essa igreja ainda, não é? Eu não vou nem chamar de igreja. Esse negócio aí chamado universal eu sou universal. Eu era um bebo, eu sou universal. Não. Quem frequenta isso aí? Para quem é curioso, né, vá no YouTube e bota lá uma pesquisa acerca do que o líder lá pensa acerca disso aí. Não é? O que ele vai dizer? Sabe o que ele vai responder? Ele vai dizer assim sobre a teologia da prosperidade. A lógica é muito simples, não é? Deus é o dono do ouro e da prata e eu sou filho dele, não posso ser pobre. Eu não ia servir um Deus, não é? Que não me dá tudo que eu quero. A lógica do cara é essa, pô. E essa mesma lógica que o povo de Israel está expressando diante do Senhor aqui. Não, a gente não quer viver no deserto e ir para Canaã, porque a gente não consegue perceber que Deus, esse Deus maravilhoso que a gente tanto ouviu de Moisés aí, do povo e dos antepassados, não é? Ele não nos dá tudo o que nós queremos. Ele nos alimenta, mas é segundo a vontade dele. E o que nós queremos é, de fato, que o nosso desejo seja realizado. Não, eu não quero maná. Eu quero comer cebola. Eu não quero maná. Eu quero encher meu bucho de melão. Eu falo de mamão. Não, pai. Tinha mamão aqui não, era melão. Não é? Eu não quero maná. Eu quero peixe. Peixe fresco. Né? Quero comer aquelas piabas que tinha no Nilo. Né? É isso que o povo quer. É esse tipo de pensamento que paira, infelizmente, sobre o nosso mundo hoje. Servir a Deus por interesse. Vamos sair, não é, da terra do Egito, bora. Vamos lá, vamos embora, porque o Deus de Israel se manifestou como poderoso agora. Nós vimos o seu poder. Quando chega no deserto, rapaz, as coisas não é que nem a gente queria, não. Né? Não é como a gente quer. Quando a gente estava lá, a gente tinha sede, ia na torneira e pegava água. Agora, a gente tem que orar e ele vai e manda. Assim, eu não percebi qual é a desvantagem disso, né? Se Deus está com o povo ali, qual é o problema, né? E que Deus estava fazendo isso direto. Mas eles entendiam que não era do jeito deles. Eles queriam ter segurança naquilo que eles podiam fazer. Eles queriam que as coisas funcionassem como eles desejavam. E esse é um mal que talvez atinja a sua vida também. Irmãos, nós somos pecadores. Nós temos muitas vezes pensamentos errados acerca de Deus, a vida cristã. De tal forma que, de fato, muitas vezes nós somos tentados a agir e pensar assim, a pensar e agir assim, com esse pensamento, não é? De que, ora, se eu não fizer do jeito que eu tenho na minha cabeça, não vale. Não vou confiar em Deus desse jeito. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não confio, eu não quero. Servir a Deus do jeito dele? Não. Eu quero servir a Deus do meu jeito. Da minha forma, do jeito que eu quero. Não é? Era que o povo estava expressando aqui, afrontando mais uma vez. Isso é, além de cegueira, arrogância, não é? Soberba, interesse. Isso é burrice também. Burrice. Alguém que vê tanta glória e ainda assim age como um tolo em desprezar tudo que viu. Era como se tudo que Deus fez não valesse nada para esse povo. Absolutamente nada. Se nós já temos que expressar gratidão por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que Cristo nos fez, como olharemos para uma situação como essa,
vendo a dura serviço desse povo, o povo duro de pescoço, dura serviço, povo ruim de se dobrar, não é? Hoje eu posso entender o porquê que Deus destruiu esse povo. Antes eu pensava bem assim, olha, eu acho que o Senhor foi muito severo, o Senhor foi muito duro, ele acabou com aquela nação todinha. Eles chegaram em questão de 2 meses, não é? Até menos. Chegaram até Cades Barneia, que ficava perto já da terra prometida. Eles poderiam avistar de lá. Mas a sua murmuração, Deus os castigou, sabe de que forma? O caminho não era tão longe assim. Mas Deus fez com que eles ficassem rodando que nem umas baratas tontas no deserto, até que todos morressem e uma nova geração se levantasse. Pensava eu que isso era duro demais. Hoje eu entendo. Eu entendo, de fato, o Senhor, Ele age de maneira justíssima. Não é? Eu ainda glorifico a Deus porque Ele é tão paciente, tão longânimo, a ponto de suportar a arrogância desse povo e a cegueira desse povo. Realmente é algo que a gente tem que entender como uma afronta ao Senhor. Uma afronta ao Senhor. Não é? O povo, diante de tanta arrogância e soberba, começa a fazer algo que geralmente é o que as pessoas fazem hoje. Quando Moisés, isso aí mais à frente, né? Vai ao Sinai e tarda, o que é que o povo faz? Arão, o irmão de Moisés, sumo sacerdote, pessoal, vamos pegar pingente, bracelete de ouro, coroa, sei lá, a armadura dos cavaleiros do Zodíaco, tudo. O que você tiver de ouro aí, joga pra cá. Joga pra cá. Vamos derreter tudinho, vamos fazer um Deus que vá diante de nós. Enquanto Moisés estava ali no monte. É o que o povo faz. A lógica disso aqui que nós lemos é essa aqui, ó. Deus não quer fazer do nosso jeito, nós vamos fazer o nosso próprio Deus. Se Deus não quer atender os nossos desejos do jeito que a gente quer ali, vamos fazer o nosso próprio Deus. É isso que as pessoas chamam de cristianismo erradamente hoje. É a teologia, certo? Onde você cria uma divindade e coloca o nome dessa divindade de Deus. E ainda tem a ousadia de dizer que é o Deus da Bíblia. Gente que ensina, não é? E quem já passou por lá sabe. As pessoas a colocarem Deus na parede. Eu sou dizimista e o Senhor vai ter que me abençoar. O Senhor vai ter que ser do jeito que eu quero. Aí você fala, prega o evangelho. Meu filho, ó, o Deus verdadeiro é o que está revelado aqui. Não, porque, na verdade, aí cada um tem uma teologia. A gente está rodeado de teólogo. Gente que define Deus, não é? Mais do que tudo aí. Como eu ouvia às vezes do meu pai. Meu filho, faz por ti. Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. Aí eu pergunto, onde é que está escrito isso? Sabe como é que é, né, meu filho? Sabe, não tem uma resposta, uma base. Não é? As pessoas realmente querem criar um Deus que os agrade. É um ídolo, é como Arão fez. Arão fez um bezerro de ouro. Hoje as pessoas buscam também um ídolo para que possa ir adiante deles. Não. Eu quero ser um religioso muito bom. Não como a Bíblia ensina. Eu quero pelo meu próprio caminho. Né? Eu quero que Deus seja como eu gosto. Eu tenho que criar uma forma para Ele, ponto. Esse aqui é meu Deus. É isso que o mundo tem feito hoje. E é isso que nós estamos vendo expresso aqui nesse texto, quando nós olhamos a ingratidão desse povo, a soberba, a arrogância, não é? Demonstrada. Ainda assim, depois do povo demonstrar cegueira, soberba, do povo realmente se mostrar como interesseiro, não é? Ainda assim Deus age com misericórdia. Leiamos do versículo 10 ao 17. Diz bem assim: então Moisés ouviu chorar o povo, não é? Por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. De novo. E pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor:
por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, sob o juramento, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Não é? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. E se assim me tratas, não é? Me mate de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Verso 16. Diz o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo. Tirarei do espírito que está em ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Mais uma vez ali Deus se acende com o teu povo por sua arrogância, por sua murmuração. Deus ali, ao invés de destruir o povo, ele ouve a Moisés. Moisés ali, ele clama diante do Senhor. E Moisés faz algo, não é? Que é aprovado pela Bíblia. O natural da lamentação. Moisés não está se assemelhando ao povo na reclamação, no murmúrio. Não. O povo, quando reclamava, lembrava do Egito. Moisés não está dizendo que está certo ou errado. Moisés confia em Deus. Ele confiou em Deus. Ele continuava fiel ao seu compromisso com Deus ali. Ele não está reclamando, dizendo que o Deus de Israel está falando com a gente. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando para Deus, Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou pedindo socorro. Porque eu não aguento mais essa raça inteira aí, reclamando todo dia, todo dia. Se o maná atrasar 1 minuto, eles já reclamam. Se as codornas, não é, pegar um vento contrário e demorar para chegar aqui, não é, eles reclamam, agem como se não fosse ter carne. Lembra, eles estão reclamando de carne, sendo que desde da saída lá, Deus os tem alimentado, os tinham alimentado. Eles estão sendo alimentados com maná e carne há muito tempo já, e ainda assim estão reclamando daquilo que tinham, irmãos. Eles estavam reclamando, não era de coisas que não tinham, eles estavam reclamando justamente daquilo que eles tinham. A gente comeu carne, aí já chegou a carne, chegou não. Esse Deus aí nos abandonou, não é possível, né? É isso que eles estão fazendo aqui. Moisés está aqui clamando a Deus, Senhor, me socorre. Se o Senhor não quiser me socorrer, então me mata logo porque eu não aguento. É duro demais para mim. Mas se eu tenho achado graças aos teus olhos, me socorre aí. E Deus poderia agora, naquele momento, fala o seguinte, Moisés, volta para a tua família, eu vou acabar com essa raça todinha agora, está tudo resolvido. Não, Deus ouviu Moisés e aliviou Moisés, tendo misericórdia do povo. Ao invés de agir com juízo com relação ao povo, ele teve misericórdia do povo, aliviando a barra de Moisés, mandando Moisés com os 70 anciãos, não é? Superintendentes do povo. E ali Deus derramou, não é? Como ele fala, tirarei do teu espírito, o espírito que eu coloquei em você, daquilo que você tem, e colocarei nesses anciãos aí, para que eles possam também levar a carga junto com você, para não ficar pesado demais. Deus demonstrando aqui a sua misericórdia. E ele não tem razão nenhuma para isso, irmãos. Isso é que me deixa muitas vezes angustiado. Deus não tem razão para agir de maneira misericordiosa, mas ele age. Ainda assim ele continua ensinando, ele continua exortando o povo, levando o povo adiante, alimentando o povo, mesmo sem que eles mereçam. Mesmo assim ele sendo de dura serviço mesmo. Assim o Senhor de fato abençoa o povo, não é? Sem que eles mereçam coisa alguma. Deus demonstra misericórdia sobre o povo até na hora da punição, porque o Senhor vai punir o povo aqui. O Senhor vai fazer uma coisa que na hora que eu li eu achei engraçado. Porque eu lembrei do que eu já fiz já. Eu vou explicar depois, vocês vão dar risada comigo. Eu errei, eu sei, eu errei. Eu admito isso. Mas continua a leitura aqui, ó. Versículo 18. Olha o que o texto está dizendo bem assim, ó. Dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Estava reclamando do ramo da carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo,
Quem nos dará carne a comer? Não é? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Até que vos infarteis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? A punição de Deus aqui, ó. Deus não poderia ter destruído o povo, mas ao invés de destruir o povo, ele pune o povo. Ele simplesmente pune. A punição aqui é algo pequeno para o que o povo merecia. Vocês estão reclamando? Desde quando saíram do Egito, eu nunca deixei faltar nada para vocês. Carne. Vocês querem carne? Vão comer carne agora. Não é carne que vocês querem? Se prepara, porque o negócio vai ficar ruim agora. Vai comer até botar para fora, meu amigo. Deve sair pela venta mesmo. Não é o que vocês querem? Eu falei que eu lembrei de experiência. Não é? Você está ali com o filho. Aí o menino fica ali, ó. Abusando e enrolando na comida. Coma a comida, fulano. Aí não come, não é? Meia hora, um pouquinho de comida bem assim não sai. Aí você bota para comer a pulso. Vai comer agora com força. Ou então a criança do zoião, aquela criança gulosa, não é? Que é desse tamanho, pequenininha, mas pede porções de comida gigantescas, aí não aguenta. Vai jogar no lixo, não é? Eu geralmente sempre agi assim, vai comer tudo agora. Você vai ter que comer, você não botou? Você não pediu? Eu tenho, pra mim, particularmente, esse princípio. Eu não suporto ver gente jogando comida fora. Isso me dá náuseas. Às vezes eu peco por causa disso, me dá raiva. Miserável. Não é? Aquele pensamento. E a gente sempre fala. Tem um monte de gente passando fome no mundo e o cara vai ficar miserando comida. Bota comida que não aguenta comer só por causa do zoião e não come. Não é? O povo estava sendo alimentado por Deus. E ainda se reclamava. Querem comer carne? Vão comer agora. Não vai ser 2 dias, 3, 5, 10, 20 dias. Não, nem um mês, não. Vocês vão comer até não aguentar mais, meu amigo. Vão comer até não aguentar mais. E o Senhor de fato faz isso. Não é? Faz com que do mar venham as codornas e encham de tal forma que transborde, que fica empesteado de codornas ali, o negócio fica uma bagunça só, né? Eu imagino toda a desordem que estava ali, toda aquela bagunça, o cabo por onde andava via codorna, era codorna na telha, codorna, sei lá, na mesa, na cama, codorna no chão, codorna na rua, no corredor, fora do arraial, codorna rodeando tudo, não é? 3 andares de codorna por rua. Imagina a situação, não é? E isso aí, a gente acha engraçado. E de fato é. Isso era a punição de Deus. Diga se isso não é misericórdia. Se ele não poderia ter feito algo realmente ruim. Só que não para por aí. Não para por aí. Não é? No versículo 31. Diz bem assim, ó. Então soprou o Senhor, soprou um vento, né? Soprou um vento do Senhor. E trouxe codornizes do mar e se espalhou pelo arraial. Não é? Quase de um caminho de dia ao seu redor. Entenda, a quantidade que está dizendo aqui era comparando naquela época um caminho de dia, não é? Era uma distância grande, era o tanto que eles andavam no deserto durante um dia. O arraial aqui, imagina que isso aqui é um mapa em 3D. Imagine só, que não é não, viu? Está aqui o arraial, a distância de um dia aqui, tudo daqui só de codorna. Vocês não querem codorna? Vocês vão ter codorna. Não vai faltar codorna não. Vamos lá. Versículo, ao seu redor, cerca de 2 côvados, não é? Sobre a terra, ainda na altura. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, não é? E as estenderam para si ao redor do arraial. Estavam ainda a carne em seus dentes e agora é onde o bicho pega. Eles ainda estavam comendo, que nem uns bichos, aquela codorna, não é? Antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Brinca?
O que é que Deus fez com o povo aí? Poderia ter dizimado tudinho, não poderia? Mas ainda assim, com misericórdia, ainda assim, manifestando a sua ira, castigou o povo. Enquanto eles estavam comendo, Deus fez uma doença cair sobre eles. Uma praga cair sobre eles. Eles sofreram amargamente por reclamarem do maná que comiam. Por dizerem em seu coração. Você acha que Deus ia deixar isso barato se não fosse uma questão de idolatria? Porque eles disseram no seu próprio coração, e não foi só no coração, foi falando abertamente, o Egito era melhor, estão recebendo a punição do Senhor aqui. Conclusão. Agora vamos concluir, irmãos, não é? Não se canse, ainda resta mais. Tenha calma. Conclusão, não é? Em toda essa trajetória podemos ver, além do que uma vida no deserto, uma vida de milagres, não é? Podemos enxergar a grande misericórdia de Deus, não só com Israel, mas também conosco. Há lições para extrair daqui. Sei que ao refletir sobre esse texto, muitos podem estar pensando, não é? Como pode um povo ser tão ingrato diante de um Deus tão maravilhoso e poderoso, não é? E eu sei que realmente nós pensamos isso. Mas o fato é, será que nós somos diferentes desse povo? Porque eu vou dizer para você uma coisa. Essa trajetória revela Cristo para a gente. Tudo isso aqui tem a ver com Ele. Tudo que Deus estava manifestando no deserto apontava para Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. A nuvem era um tipo de Cristo. A rocha que saiu água era um tipo de Cristo. O maná, o alimento do céu, era um tipo de Cristo. O pão que desceu do céu, como João 6 nos ensina. O pão vivo que desceu do céu, como Cristo fala, fazendo referência ao maná. Tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus. Revelava a Cristo ali. Da maneira com que aquele povo foi rebelde, foi ingrato, eu pergunto a você, amado irmão, se você também não tem agido assim com a sua vida diante de Cristo. Porque Cristo é o alimento verdadeiro. E aquele povo reclamou desse maná, dizendo que era melhor a comida do Egito. Hoje Cristo vem sobre nossas vidas, e Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele nos alimenta verdadeiramente. Mas a vida de muitos cristãos é uma vida de ingratidão, que ele olha para si e ele age como se a sua vida fosse uma desgraça. Como eu já expressei algumas vezes, ele age como se ele fosse condenado a ser salvo. E a vida dele não tem relevância alguma, não tem prazer algum, é um cristianismo, uma religião morta, sem graça, empurrada. Não é? Como se Cristo não alimentasse. E fica reclamando, depois de tanta graça, depois de tanta bênção do Senhor, de conhecer a verdade do Evangelho, reclamam, murmuram, o tempo todo que tem na sua boca é reclamação. Ainda depois de conhecer a Cristo, mesmo sendo agraciado por Deus, recebendo esse alimento que vem do céu, que é Cristo, agindo assim, irmãos, nós estamos agindo semelhante ao povo do deserto, a geração que se perdeu, a geração ingrata, soberba, cega, arrogante. Há uma geração que não enxergou aquilo que Deus lhe fez. Muitos que se dizem cristãos também vivem assim. E eu peço ao Senhor Deus que se você tem vivido uma vida cristã também, empurrando com a barriga, chata, que o Senhor abra os teus olhos, para que você possa ver as belezas de Cristo aqui, a graça dele e a sua misericórdia, e possa entender que Cristo realmente é o maior alimento. É tudo que nós precisamos. Sabe o que leva o povo, e o que levou o povo a desejar aquela comida? Foi passar muito tempo ali no Egito, se fartando daquilo, mas quando estão no deserto, não querem olhar para Deus, não querem olhar para a sua glória, não querem olhar para a sua palavra, para a sua revelação. Eles gastaram tanto tempo, e é como muitas pessoas gastam tempo hoje. Eles se alimentam tanto de porcarias, que acabam não sobrando tempo, que acabam não sabendo provar aquilo que é realmente bom. E aquilo que é tão saboroso, eles desprezam. Eles desprezam a graça de Deus. E eles lembram de um tempo terrível. Há muitos cristãos hoje que não veem em Cristo a sua satisfação. Não veem de fato Ele como o pão que desceu do céu, o pão que alimenta. Não veem. E ficam com saudade do tempo de pecado, irmãos. Deus liberta esse povo do Egito. E o Egito ali era o pecado. Hoje o nosso Egito, entenda o que eu estou dizendo, quando nós éramos simplesmente não filhos de Deus, não regenerados, ainda sem conhecer a Cristo,
O nosso pecado era o nosso Egito. Deus liberta o povo do Egito, liberta o povo dos ídolos, liberta do poder de Faraó. Faraó era o Satanás em nossas vidas. Deus libertou o povo de uma maneira completa para levá-los, de fato, à verdadeira religião, à satisfação verdadeira, à esperança verdadeira, a promessas verdadeiras. Como é que pode então pessoas ainda no tempo de hoje agir de uma maneira tão apática com relação ao cristianismo, tão seca, tão fria, sem entender realmente amor no cristianismo, graça no cristianismo? Se você tem levado uma vida também, irmãos, de ingratidão, de murmuração, de reclamação, se você não tem visto a graça de Deus sobre a sua vida, a minha oração por você hoje é que o Senhor abra os teus olhos, que te faça enxergar o quanto Ele tem te abençoado. Porque há muitos reclamando daquilo que não tem, irmãos. Eles não conseguem agradecer pelo que Deus já tem dado. Eles não conseguem ver toda a bênção do Senhor. Meu Deus, quem sou eu para merecer alguma coisa? Quem sou eu? Era um escravo do pecado, feito o povo no Egito. Eu era um escravo, eu não podia fazer de maneira alguma nada que fosse de acordo com a vontade de Deus. Eu era escravo, mas Cristo me libertou. Cristo me libertou. Ele me fez livre para Ele, e agora eu sou dele, eu pertenço a Ele. E uma vez que eu pertenço a Ele, eu estou completamente agraciado, abençoado como um filho. Ele me colocou o status de filho sem que eu mereça, sem que eu tenha nada em mim que me fizesse pensar assim. Nada, irmãos, absolutamente nada. Então olhe para a tua vida como um crente hoje e perceba se você também não tem sido ingrato. Se você não é aquele, como o povo do Egito, que na primeira tribulação que você passa, na primeira dificuldade, você começa logo a reclamar com o Senhor, a reclamar da igreja, a igreja não presta, o pastor não presta, ninguém presta aqui, Deus não presta. E tem saudade do tempo que você não conhecia o Evangelho. É a mesma coisa da experiência do povo no Egito. Que o Senhor possa alimentar o nosso coração com a verdade dele, irmãos. Gaste tempo com Deus. Isso não é gastar, isso é investir. Busque ao Senhor. Comece a meditar na palavra. Talvez você não seja um bom leitor da palavra. Talvez você ainda esteja engateando e você não consiga ler a Bíblia com fidelidade todos os dias. Talvez você esteja sofrendo com isso. Mas é justamente por não buscar a Escritura que você não conhece mais de Cristo, não percebe mais o quanto você é agraciado. É isso que nós precisamos hoje. Entender essa realidade. Então acorde. Não seja um ingrato. Perceba o que Deus tem feito por você. Perceba e lembre de quem você era. Lembre de quem você era. Você pode até, na comunidade, estar bem vestido, ser alguém de presença, mas Deus sabe a podridão que estava no seu coração. Deus sabe o prostíbulo que havia lá dentro. E que ainda há. Deus sabe de tudo isso, Ele sabe. Muito além do que eu posso saber aqui nessa congregação. Eu não sei de nada do coração de vocês, mas o Senhor sabe. Então, baseado nisso, porque você sabe quem você é, agradeça a Deus. Porque apesar de quem você é, Ele te fez filho dele, por Cristo Jesus. Ele te reconciliou em Cristo. E não há graça maior do que essa. Quem sou eu para reclamar de alguma coisa do Evangelho? Não há dificuldade alguma para servir a Cristo. Não há tempo ruim para fazer a vontade de Deus. O que está posto diante de nós é fazer a vontade dEle e é viver para a glória do seu santo nome. É isso que está diante de nós, irmãos. Isso é a graça de Deus. Viver para Ele é graça, é misericórdia, é amor. Por isso enxergue quem você é. Que Deus te revele o tamanho do seu pecado, para que você possa ver o tamanho da graça dEle na sua vida. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo isso o Senhor Deus fez por nós, nos abençoando de maneira incondicional. Agora Ele é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, todo-poderoso.